Duas meninas desaparecem em uma cidade em um curto espaço de tempo. Então, a polícia começa a desconfiar de uma pessoa que era próxima delas, até que um detetive fez uma descoberta muito chocante. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, de casos criminais. Então, se você gosta, se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo. Bora pro vídeo. Ashley Ponte e Miranda Gades moravam no mesmo condomínio em Oregon City e estudavam na mesma escola. Além disso, faziam parte da mesma equipe de dança e, segundo relatos da época, passavam muito tempo juntas. Em janeiro de 2002, Ashley estava com 12 anos, enquanto Miranda já tinha completado 13. Ambas estavam naquela idade quando começam a ter os primeiros gostos pela liberdade, naquela fase de transição em que ganham um pouquinho de independência. A mãe de Miranda descreveu mais tarde como uma criança feliz, que adorava dançar, pular e estava sempre sorrindo. O tipo de criança que, mesmo quando outras pessoas estavam tristes, tentava animá-las. Miranda também foi descrita como brilhante e enérgica, uma menina que preenchia o ambiente da melhor maneira possível. Ashley, ela foi descrita por todos que a conheciam como uma menina sociável e querida. Mas sua vida familiar era bem complicada. Sua mãe, Lori, deu à luz quando ela tinha apenas 16 anos. E além de não estar mais com o pai de Ashley, seu parceiro atual era instável. Para agravar essa situação, algo bem preocupante ocorreu recentemente na vida da Ashley, apenas alguns meses antes de janeiro de 2002. Ashley e Miranda eram amigas de uma garota chamada Mallory River, que tinha a mesma idade, estudava na mesma escola, frequentava a mesma aula de dança e morava na mesma rua. Ashley e Miranda, mais precisamente Ashley, costumavam passar muito tempo na casa dos River, fazendo festas do pijama e essas coisas. Ashley chegou a morar com a família por um tempo, quando as coisas estavam bem complicadas em sua própria casa. Então, em agosto de 2001, ela acusou o pai de Mallory, Ward River, um pai solteiro de 39 anos, de tentar agredi-la sexualmente em sua casa. Ela chegou até mesmo a fazer um boletim de ocorrência, mas isso não foi levado à frente. Simplesmente a polícia não fez nada, então a Ashley continuou com sua vida normalmente. Na manhã de 9 de janeiro de 2002, Ashley saiu de casa, no complexo de apartamentos Newell Creek Village, para ir ao ponto de ônibus que a levaria à escola, como ela fazia todos os dias. Algumas fontes indicam que isso aconteceu pouco depois das 8 horas da manhã. Mais tarde, Lori relatou que Ashley gritou tchau ao sair pela porta. Em algum ponto do curto trecho entre o complexo de apartamentos e o ponto de ônibus, Ashley foi sequestrada. Mas ninguém viu nada, ninguém ouviu um grito, nada. Não tinha ali nenhuma evidência do local que ela tinha sido sequestrada e parecia que ela simplesmente tinha desaparecido no ar. Quando Lori ligou para a polícia naquela noite para relatar o desaparecimento de sua filha, eles deduziram que Ashley havia fugido, algo que certamente receberia críticas mais tarde. Principalmente porque essa suposição significava que as autoridades não revistaram o complexo de apartamentos naquela noite e não se deram ao trabalho de designar um detetive para o caso até a manhã seguinte. Todo esse tempo precioso foi perdido. Os investigadores concluíram que Ashley havia fugido e que provavelmente entraria em contato. Tudo isso por causa da situação instável que ela vivia dentro de casa. Após uma semana sem notícias, os detetives locais acionaram o FBI. A suspeita inicial de fuga deu lugar à possibilidade de sequestro, e logo descobriram que se Ashley tivesse sido sequestrada, havia muitos suspeitos. Assim que os rumores de que ela havia fugido começaram a mudar, amigos, familiares e moradores da região iniciaram buscas. A comunidade se mobilizou vasculhando o condomínio e os arredores, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse explicar como uma garota poderia sair para o ponto de ônibus em uma manhã normal e, de repente, simplesmente desaparecer.
O próprio complexo só intensificava essa sensação perturbadora. O local foi descrito como tendo 125 apartamentos, repleto de famílias jovens e crianças, situado em uma ravina arborizada, o tipo de lugar onde muitas pessoas estavam acordadas de manhã, preparando as crianças para a escola e indo para o trabalho. Para um estranho a ter raptado naquele tipo de situação, certamente alguém teria visto alguma coisa. O que levou cada vez mais pessoas, especialmente a sua família, a acreditar que o responsável tinha que ser alguém que ela conhecia. Em um artigo para um jornal, o repórter policial Jim Hedden descreveu o local como um caldeirão de almas atormentadas, com casos de assistência social, inquilinos com problemas mentais encaminhados pelo condado, muitas mães solteiras, em alguns casos, namorados muito problemáticos na volta delas. Ele também afirmou que a polícia identificou pelo menos 90 criminosos sexuais registrados, morando a menos de 1,5 km do complexo de apartamentos. 28 desses 90 estavam diretamente ligados ao complexo de apartamentos de Ashley. Até mesmo o pai biológico dela estava entre eles. Ele já havia sido condenado por abusar sexualmente de Ashley durante uma de suas visitas, então naturalmente seu nome surgiu na conversa. Eles também tinham o parceiro de Lori na mira, conhecido por ser um homem muito instável. Basicamente, quando os investigadores começaram a tentar descobrir quem poderia ter levado Ashley, eles não estavam trabalhando com um pequeno grupo de suspeitos. Mas, sem nada concreto naquela fase, eles não conseguiram ligar o caso a ninguém específico. Com o passar dos dias, a atmosfera na região mudou completamente. Muitas pessoas se mudaram daquele local depois disso que aconteceu, porque estavam com muito medo que pudesse acontecer novamente. E também as mães e os pais ficaram muito mais cuidadosos com seus filhos, não deixando as crianças brincarem sozinhas na rua. Enquanto tudo isso acontecia, Miranda, amiga de Ashley, continuava lá, morando no mesmo condomínio, frequentando a mesma escola e tentando entender o que tinha acontecido com sua amiga. Ela deu uma entrevista para a TV depois do desaparecimento de Ashley, dizendo que era muito difícil acreditar que algo assim tivesse acontecido com uma de suas amigas. A equipe de dança feminina organizou um evento beneficente para arrecadar dinheiro para uma recompensa, e Miranda deveria apresentar uma coreografia solo. Mas antes que ela tivesse a chance, algo terrível aconteceu. Na manhã de 8 de março de 2002, pouco menos de 2 meses após o desaparecimento de Ashley, Miranda Gades saiu de seu apartamento em direção ao ponto de ônibus. Assim como havia sido para Ashley, era mais ou menos 8 horas da manhã. Ela também nunca chegou à escola. Desapareceu sem deixar rastro. No mesmo horário, na mesma região, sob circunstâncias quase idênticas. A mãe da Miranda tinha saído para trabalhar mais ou menos uns 30 minutos antes da Miranda ir para a escola. Então, quando ela voltou para casa e viu que sua filha não tinha ido à escola, ela imediatamente chamou a polícia. Mais uma vez, os investigadores não encontraram nada. Sem testemunhas, sem cena do crime, sem provas diretas. Apenas mais uma menina desaparecida. A partir desse momento, o caso deixou de ser um pesadelo de uma família e se tornou algo muito maior. O pânico após o desaparecimento de Miranda foi enorme, porque foi quando a comunidade percebeu que, sem dúvida alguma, o culpado tinha que ser alguém entre eles. A porta-voz do FBI, Beth Steele, confirmou isso. Em uma coletiva de imprensa, ela explicou que acreditava que os 2 casos estavam ligados e que agentes do FBI estavam trabalhando para encontrar as meninas. Mais de 60 agentes foram designados para o caso. Foram emitidos alertas públicos avisando os moradores para ficarem atentos a alguém que tivesse vendido um carro recentemente, parecesse cansado ou cujo consumo de drogas e álcool estivesse aumentando. Detalhes estranhamente específicos, mas não o suficiente para tranquilizar alguém em relação à situação. Pelo contrário, só pioraram o clima. Com os investigadores seguindo pista após pista, tentando reduzir o número excessivo de possíveis suspeitos, um nome continuava a surgir: Ward Weaver. Ward Weaver conhecia ambas as meninas por meio de sua filha. Desde o momento em que Ashley desapareceu, Ward participou ativamente dos esforços da comunidade para encontrá-la. Ele chegou a conceder inúmeras entrevistas para a televisão,
posicionando-se como apenas mais um vizinho preocupado, alguém próximo da situação, alguém que queria respostas, tanto quanto qualquer outra pessoa. E à primeira vista, ele se encaixava nesse papel. Em uma entrevista, quando perguntado sobre o que achava que tinha acontecido, ele disse que acreditava que Ashley simplesmente havia fugido. Depois que a teoria mudou para sequestro e o nome de Ward River começou a aparecer com frequência, ele passou a ser investigado. A polícia revistou sua casa, chegando a usar cães farejadores. Checaram seu álibi, mas nada que desse a eles qualquer base legal para prosseguir com a investigação foi encontrado. Suspeitos e palpites nem sempre são suficientes. Para obter um mandado é preciso ter causa provável, algo mais concreto do que qualquer coisa que eles tinham na época. Mas embora as autoridades policiais tivessem que seguir em frente, nem todos fizeram isso. Fora da investigação oficial, havia pessoas que não conseguiam se livrar da sensação de que algo nele estava muito errado. E uma dessas pessoas era Linda O'Neill. A ex-esposa do marido dela era a avó de Ashley. Além disso, ela também era investigadora particular e desde muito cedo, algo nessa situação não lhe parecia certo. Enquanto a polícia lidava com dezenas de suspeitos, Linda decidiu adotar uma abordagem um pouco mais focada e mais uma vez o nome de Ward apareceu. Ward Weaver havia sido um abusador e predador sexual desde cedo. Em 1981, uma parente adolescente dele apresentou acusações de múltiplos abusos sexuais e incidentes de abuso físico que teria sofrido nas mãos dele. A polícia investigou as alegações dela. No entanto, os promotores decidiram não apresentar acusações, principalmente porque, na época, Ward estava listado na Marinha e prestes a ser enviado para o exterior. Sua passagem pelo exército foi curta, pois um ano depois, em maio de 82, ele foi dispensado devido ao consumo de álcool que afetava seu desempenho. Isso deixou livre para continuar com suas atividades predatórias. Em junho de 86, enquanto morava na Califórnia, ele atacou violentamente a filha de 15 anos de um de seus amigos, atingindo-a com um bloco de concreto. Ele foi preso, mas recebeu apenas uma sentença de 3 anos de prisão. No início de 1997, ele teria sequestrado e agredido sexualmente uma mulher, sob a mira de uma arma, mas mais uma vez conseguiu escapar impune, assim como havia acontecido em 81. Em agosto de 97, ele iniciou um relacionamento com uma mulher que conheceu no trabalho. Eventualmente, o casal decidiu se mudar para uma casa em Oregon City, bem ao lado do prédio de apartamentos de Ashley e Miranda. Na época do desaparecimento das meninas, ele era um pai solteiro, criando Mallory, e aparentemente havia deixado seu passado perturbado para trás. Mas agora a Linda tinha essa informação. Ela não podia deixá-la de lado. Então, ela investigou um pouco mais a fundo e logo encontrou algo que a deixou ainda mais preocupada. Ward River não era apenas um homem com um histórico criminal grave. Ele era filho de Ward Weaver Jr., que está no corredor da morte na Califórnia. Na década de 80, ele foi condenado pelo assassinato de um homem cujo carro havia quebrado e pelo sequestro, abuso sexual e assassinato da namorada do homem. O corpo dela foi encontrado enterrado sob um deck em sua casa na Califórnia. Em seguida, outro investigador particular, um homem chamado Harry Oakes, também decidiu se envolver no caso. Ele levou um cão farejador e, usando uma peça de roupa de Ashley para captar seu cheiro, começou a rastrear sua possível rota a partir do complexo de apartamentos. Segundo o relato, o cachorro não vagou sem rumo em nenhum momento. Ele o conduziu diretamente à propriedade de Ward Weaver. Harry bateu na porta e pediu permissão a Ward para revistar o local. E Ward concordou. Ao que tudo indica, ele estava calmo, cooperativo. Vale lembrar que esta não foi uma busca oficial. Harry estava agindo por conta própria. Mas o que ele afirmou em seguida foi o que realmente causou surpresa. Ele disse que seu cachorro deu o que é conhecido como alerta de morte, dentro da casa de Ward River. Um alerta de morte é essencialmente um sinal comportamental específico ou uma indicação de que o cão localizou o cheiro de decomposição humana. O cachorro também deu o mesmo sinal do lado de fora, exatamente onde uma laje de concreto recém-construída estava na grama. No entanto, quando Harry Oakes apresentou imediatamente uma queixa à polícia, nada aconteceu. Com o passar do tempo, ainda mais peças começaram a se encaixar
em torno de Ward River, tornando um suspeito cada vez mais difícil de ignorar. Havia relatos de que alguns professores viram o Ward se comportando de maneira inadequada perto da Ashley, e também disseram que quando a Ashley ia dormir na casa da Mallory, da filha do Ward, ela tinha que dormir na cama com ele. Miranda teria supostamente alertado outras garotas para ficarem longe dele, pois ele era um tarado. Em agosto de 2002, finalmente tudo mudou. No dia 13 de agosto, o enteado de Ward River ligou para a polícia, relatando que seu padrasto havia agredido sexualmente sua namorada, Randy, de 19 anos. Ela tinha ido à casa dos River, como tantas outras vezes. Assim que entrou, ele a atacou. Ele a jogou no chão, rasgou suas roupas e abusou dela. Pela primeira vez, os investigadores finalmente tinham algo concreto, algo em que podiam agir. Ainda mais porque durante a conversa com as autoridades sobre sua namorada, Frances, o enteado, também implicou seu padrasto no assassinato de Ashley Miranda. Finalmente, 10 dias após sua prisão, os investigadores conseguiram o mandado necessário. Em 23 de agosto, dentro de um galpão na propriedade, os investigadores fizeram a primeira descoberta: uma caixa de papelão com restos humanos dentro. Infelizmente, os restos mortais foram posteriormente identificados como sendo de Miranda Gades. Quando eles quebraram o concreto que estava na grama, encontraram o corpo de Ashley. Ward River foi preso, acusado e, no final, declarou-se culpado pelos assassinatos das duas meninas. Ele foi condenado a 2 penas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, como parte de um acordo, o que o livrou da pena de morte. Ao proferir a sentença, o juiz disse: "Acho que provavelmente todos compartilham a esperança de que haja um lugar especial no inferno para pessoas como você." Francis River, enteado de Ward e peça-chave na investigação, foi preso em 2014 em conexão com a morte de Edward Splinger, de 43 anos. Embora tenha sido inicialmente condenado por assassinato em 2016, a condenação foi posteriormente reduzida para homicídio culposo. Ward River Jr. permanece no corredor da morte. Já Ward River, o filho, o assassino de Ashley e Miranda, permanece preso sem direito à liberdade condicional. Francis River completa a 3ª geração da família que está preso. Desde o início, esse vizinho teve um comportamento estranho. Teve também a questão ali dos detetives particulares, que foram ali os que descobriram primeiro isso. Mas a polícia não deu andamento nisso que eles descobriram e, por fim, eles estavam certos. Então é muito bizarro imaginar que o pai dele, ele e o enteado estão presos. Então são 3 gerações da mesma família que cometeram crimes absurdos. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.